Doutora Carla Cristiane, Sim. com relação ao concurso público, nós recebemos agora, antes da senhora, participou aqui o vereador José Evandro Machado Soares, que é um vereador da região litorânea. E ele fez a denúncia de que a escola Pedro Soares, no povoado Ribuleirinha, na região da Praia, o 4º ano está sem professor. E tem um concurso vigente, que inclusive a senhora foi muito importante para a realização desse concurso. A senhora teria como nos ajudar aí com o poder público, que o poder público, o prefeito pudesse convocar um professor, inclusive tem alunos, me parece que especial nessa sala lá no 4º ano. O que é que a senhora poderia fazer com relação a isso? Bom, em relação ao concurso, assim, existem vários processos judiciais já relacionados à exigência do concurso. Desde 2017, desde março de 2017, o Ministério Público firmou com o município de Estância um termo de ajustamento de conduta para que fosse feito o concurso. De lá para cá, a gente prorrogou o prazo, concedeu mais prazo para o município fazer, deu todas as oportunidades, e infelizmente não foi feito na época. Em 2019, eu executei, o Ministério Público executou, nossa promotoria executou esse TAC. Existe um processo de execução em andamento. E depois disso, existiu uma série de discussões em torno do concurso. Se discutiu se o número de vagas, assim, tem uma série de processos. Tem processo de improbidade, tem processo de impugnação, de embargos do município. Então, o município vem recorrendo às decisões. Até o momento, todas as decisões que nós conseguimos, todas são favoráveis à realização do concurso. Que bom. A última decisão que nós conseguimos foi em novembro de 2021. Esse processo tramita na 2ª Vara Cível. Na época era a doutora Tatiane Chagas. Ela, em novembro de 2021, depois de muita discussão sobre a quantidade de cargos vagos, certo, ela definiu que o município deveria fazer o concurso para 502 vagas. Muita gente da cidade talvez nem tenha conhecimento dessas informações. Diante dessas discussões todas, processuais, né? Discussões que eu digo são processuais, não são no sentido literal da palavra, não. Certo. Todo o debate que a gente fez foi tudo dentro do processo, observando sempre o contraditório, todas as oportunidades do município se manifestar. Então, existe uma decisão vigente, uma decisão que não foi reformada, não foi revogada, que o município também recorreu, determinando que sejam feitas, que o concurso seja feito com 502 vagas. Só que antes dessa decisão ter sido proferida, o prefeito e a sua secretária de administração, eles enviaram um projeto de lei à Câmara de Vereadores, que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, sem nenhuma discussão, sem deliberação, em regime de urgência, no mesmo dia, salvo engano, no dia 18 de maio de 2021, esse projeto chegou na Câmara e esse projeto foi aprovado em regime de urgência, a toque de caixa, acabando com mais de 600 cargos públicos. Inclusive, 151 cargos de professor foram extintos. E assim, não, sem discussão, sem que nem que a gente, inclusive, tem a gravação dessa sessão e que, ao que tudo indica, os vereadores nem sabiam o que estavam aprovando. E aprovaram a toque de caixa de qualquer jeito. E aprovaram. Então, se o senhor abrir hoje o portal da transparência da Prefeitura de Estância, o senhor vai verificar. Lá, só existem 124 cargos vagos. Esses 124 cargos que foram previstos no edital. Então, a gente vem lutando fazendo todo o possível, todos os esforços para fazer o concurso com os cargos vagos, para evitar contratos temporários, evitar que pessoas em cargos comissionados façam atividade que é atividade de um efetivo, entendeu? Sim. Defendendo com unhas e dentes o concurso, porque eu entendo que é a forma mais, todos nós entendemos, né? Que é a forma Exatamente. mais democrática de ingresso ao serviço público. Eu só sou promotora de justiça porque passei no concurso. Exatamente. Então, acho que é a forma que a gente tem de democratizar o acesso ao serviço público para que qualquer pessoa que tenha capacidade e mérito entre no serviço público pela porta principal. Essa decisão, como eu disse, ela não foi reformada e, em virtude do descumprimento dessa decisão, em virtude dessa extinção
que eu entendo indevida de tantos cargos relevantes para o bom andamento, né, da máquina, Certo. em virtude de outros fatos também, por exemplo, para que as pessoas possam entender. O concurso foi realizado, inicialmente, a vontade do administrador, do prefeito, era que fossem 79 cargos. Após muita discussão, ficou em 124. Certo. E esse concurso custou ao município quase R$700 mil. Foi feito, foi homologado o resultado, né? Descumprindo essa decisão da doutora Tatiane, foi feito, foi homologado, e nem os 124 que estão no edital foram chamados ainda. A gente continua recebendo reclamações. Verdade. Denúncias pela ouvidoria, já temos aqui várias denúncias de muitas pessoas reclamando exatamente disso, que o município não chama. Ele tem 2 anos para chamar, realmente, tem um prazo de validade aí do concurso de 2 anos. Mas nada justifica o município ter feito tantos contratos temporários em 2017, em 2018, em 2019, até agora, continua fazendo, como as pessoas estão noticiando, né? Sim. As notícias são nesse sentido, e não chamar, né? Não chamar o que foi aprovado. Então, assim, eu quero que as pessoas tenham plena certeza de que a nossa promotoria está fazendo tudo que é possível, tudo que é dentro da legalidade possível para combater isso aí e para, inclusive tem mais uma nova ação de improbidade que foi ajuizada recentemente por conta desses fatos. Doutora, com relação, o ouvinte, o internauta Zé Carlos, diz aqui, agora eu fiquei confuso, cargos de professores foram extintos e os sindicatos classistas não reagiram. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor essa questão da extinção de cargos de professores. Esses cargos não eram necessários para continuar se educando? Segundo a justificativa do município, é que não havia necessidade desses cargos, porque havia uma queda no número de matrículas. De 2013 para cá, houve uma queda, mas o que a gente combate é exatamente são esses argumentos. Por quê? Em 2018, o município contratou, só para a Secretaria de Educação, 180 pessoas. Só para a Secretaria de Educação, 180. Aí como é que faz um concurso para 124? No geral, quando você compara o número de matrículas, você não pode comparar 2021, 2020, que foram anos de pandemia, em que realmente as matrículas caíram um pouco. Claro. Mas quando a gente compara 2013 para cá, a queda não foi tão grande. Foi uma queda de mais ou menos 10% no número de matrículas. Sim, entendeu? Certo. Mas quando a gente vai para as creches, por exemplo, a gente vê que houve um aumento no número de matrículas. Certo. Então, assim, a justificativa é que não havia necessidade. Cargos de médico, cargos de odontólogo, vários outros. Não foram só extintos. Alguns cargos foram transformados. Porque, certo, como a gente discutia a questão do número de cargos, o município disse, eu vou fazer o concurso, mas eu vou colocar lá o que eu quero. Que a discricionariedade é minha. Era o argumento deles. Certo. Eu dizia o seguinte, não, vocês têm que observar o que está no portal da transparência, porque é a informação oficial que a gente tem, que qualquer cidadão tem. Claro. Então, se está lá no portal, o senhor então necessita do cargo. Então, diante dessa discussão, dessa celeuma, eles mandaram esse projeto de lei, foram, na verdade, duas leis, uma delas era até uma lei complementar, e esses cargos foram extintos. Aprovaram a toque de caixa na correria, enfim. Foi no mesmo dia. No mesmo dia. Doutora Carla Cristiane, com relação ao concurso do SAAI, que é outro pleito de vários munícipes, que tem muitos contratos, um número insuficiente de servidores, tem alguma discussão aí no Ministério Público? Tem um inquérito civil também em andamento, que a gente fez algumas audiências já com o diretor do SAAI, e eles têm tentado, assim, existe eu consigo, assim, visualizar uma boa vontade do SAAI, eles estão tentando ainda reformular os cargos, fazendo uma reestruturação administrativa, eles, pelo menos todas as vezes que vieram aqui, eles demonstram interesse em fazer o concurso. Ok. Com relação a esse posicionamento da Prefeitura Municipal, no tocante ao quantitativo de vagas, a decisão da doutora Tatiane Chagas, o Ministério Público está acompanhando e também já ajuizou, quase que não sai, as devidas ações, não é isso? Isso. O que existe hoje? A execução continua em andamento, né? Sim. Onde essa decisão foi proferida. E como a decisão foi descumprida,
e o concurso foi realizado assim, sem a observância do número de cargos e causando uma despesa grande ao município, né? E você vê que essa extinção de cargos efetivos, ela não vem acompanhada de extinção de cargos comissionados. Entendeu? Entendi. Que hoje em dia a quantidade de, assim, a gente tem que avaliar não só a proporcionalidade entre o número de comissionados e o número de efetivos, mas a questão da necessidade e da natureza do cargo. Certo. Você não pode ter um jornalista, um engenheiro ocupando um cargo de engenheiro, mas lá na folha ou no portal da transparência ele aparece como assessor, como chefe de divisão, como chefe de seção. Entendeu? É uma forma então, de burlar. É uma forma também de burlar o concurso. Isso. Porque você bota um fiscal de obras para trabalhar na prática, mas lá na folha ele aparece como assessor especial, assessor, várias denominações. Entendeu? Então, entendi. tudo isso é levantado nesse processo, nesse último processo que foi ajuizado agora, no final do ano passado, que, inclusive, a petição inicial já foi recebida. Ok. Microfonia. Microfonia. Na verdade. De olho na verdade.